E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos nos alimentar do pão da vida, vamos nos alimentar da palavra. A palavra que está em João capítulo 8, no versículo 12. João capítulo 8, no versículo 12. Vamos nos alimentar do pão da vida. Assim como muitos estão fracos na fé porque não se alimentam do pão da vida. Então, assim como o corpo precisa de alimento, a alma também precisa. E a palavra de Deus, ela é esse alimento para você não ficar frio, para você não desfalecer, para você não perder a tua fé, para você não sair do caminho. A palavra de Deus é o pão da vida que nos sustenta nessa caminhada. Muitos estão fracos porque deixaram de buscar a palavra, deixaram de meditar a palavra, não tem vida mais de palavra, apenas pedem oração, às vezes pedem e não conseguem nem mais orar de tanto frio que são. Mas o Senhor, louvado seja o nome, te trouxe aqui para te renovar, para te avivar, para te levantar, porque Ele não quer te ver caído, Ele não quer te ver frio. Louvado seja o nome, porque o Espírito Santo de Deus, Ele não é frio, Ele é fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor, e que esse fogo consumidor te avive, te aqueça, te levante, ó Senhor da glória, e te leve a viver como vivia no primeiro amor. Lembra quando você entregou tua vida para Jesus a primeira vez? Você orava, ia para a vigília, você evangelizava, você louvava, você vivia estudando a palavra, você vivia perguntando da palavra ao teu pastor, você queria saber, louvado seja o nome do Senhor, conhecer a palavra de Deus. Aí o que aconteceu? Veio as lutas, veio as provas, veio as dificuldades, veio até as bênçãos, e o que você fez? Se esfriou. Às vezes, você recebeu a porta de trabalho e o que você fez? Você se esfriou. Você não ora mais, você não vai mais para o culto, você não busca a palavra porque conseguiu o que queria. Por isso que a dor nos leva a estar mais perto de Deus. Nós somos os seres humanos que todos nós passamos por algum problema. Mas esse problema, ele está fazendo você ficar perto de Deus. Esse problema te torna uma mulher de oração, um homem de oração. Esse problema aí, ele está te fortalecendo. Esse problema aí não deixa você se afastar de Deus. E muitas das vezes as pessoas não entendem. Ai, mas por que eu vivo passando por isso? Porque Deus sabe, se Ele te abençoar, tu não vai querer saber de orar, tu não vai buscar a palavra, tu não vai para o culto, tu não vai querer saber dele. Mas se Ele sabendo, não, eu vou te dar tudo na medida, porque eu não quero que você se afaste de mim. Nós entendemos e aprendemos que a dor formoseia o rosto, sabia disso? Que a dor, louvado seja o nome do Senhor, faz a gente se chegar mais perto de Deus. Essa dor aí que você está passando, não sei qual é o tipo de dor, mas é ela que faz você orar, lembrar de Deus e buscar a Deus. Porque muitos que estão aí, né, dizendo que estão abençoados, não oram mais, não buscam a Deus, esqueceram de Deus. Vamos para a palavra que Jesus me deu aqui na madrugada, em João capítulo 8, no versículo 12. João capítulo 8, no versículo 12. Jesus, a luz do mundo. Olha que maravilha. Jesus, a luz do mundo. Que o Senhor abra o nosso entendimento para a palavra dele e que essa luz ilumine nossa mente. Tudo aquilo que está em trevas na nossa mente, tudo aquilo que está escuro para nós, que nós não enxergamos, que Jesus, que é a luz, venha nos iluminar o nosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos enxergar a vontade de Deus, que é boa e perfeita, que nós possamos enxergar que no deserto, nas lutas, nas dificuldades, o Senhor está conosco, nós não estamos só. E ele diz bem assim: Jesus, a luz do mundo, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você segue a Jesus, então você não está em trevas. Você anda na luz da vida.
Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, confessamos que Ele é o nosso Salvador, reconhecemos que Ele deu a vida dele por nós, que Ele veio nos salvar, nos libertar, que Ele veio nos dar o direito de sermos filhos de Deus. Através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Tem muitos bastardos, tem muitos aí que ainda não são filhos de Deus, porque não creem em Jesus e nem creem em Deus, né? Louvado seja o nome. Mas você que crê em Deus, você que crê em Jesus, o que ele está dizendo aqui? Louvado seja o nome do Senhor, que você não anda em trevas. Nós não andamos em trevas. Foi isso que ele disse. Ele estava falando isso para os discípulos. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Passamos por aflições, dificuldade, mas você não está em trevas. Você está na luz. Você está passando por enfermidade, por problema sentimental, financeiro, mas fala para essa situação: ei, eu estou na luz, Jesus é a luz e Ele vai iluminar a minha vida financeiramente, Ele vai iluminar a minha vida sentimental, Ele vai iluminar a minha saúde, Ele vai iluminar a minha família. Não esqueça que você tem Jesus na tua vida para iluminar essa situação que para você está aí como trevas. Ele vai iluminar a vida dos teus filhos, Ele vai iluminar a tua empresa, você que é cristão, que entregou tua vida para Jesus, que está passando por alguma dificuldade, que para você está tudo escuro, está como trevas, você está dizendo que as trevas estão lutando contra você, que as trevas estão lutando contra as tuas finanças, contra a tua vida sentimental, contra a tua família. Diga para essas trevas: eu tenho Jesus na minha vida. E aquele que tem Jesus na sua vida, ele não anda em trevas. Aquele que tem Jesus na sua vida, ele não vive nas trevas, ele vive na luz. Dá para nós entendermos isso? Que essa situação que você está vivendo, diga para ela: eu tenho Jesus na minha vida. E Ele na minha vida vai iluminar essas trevas que estão me perseguindo. Vai afastar as trevas. Porque quando a luz chega, o que acontece? A escuridão sai. E Jesus já está na tua vida. Então essa escuridão tem que sair da tua vida, da nossa vida. Nós temos que viver não como pessoas que estão em trevas. Nós temos que viver como pessoas que estamos na luz. É isso que Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, louvado seja Deus, nós estamos no mundo, mas nós estamos andando na luz da vida, porque Jesus é a luz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você segue a Jesus, você está na luz, você está no caminho certo. Então, há perseguições, Jesus foi perseguido, há ódio, Jesus foi odiado, a luta, Jesus passou por luta, a cruz, Jesus carregou a cruz, mas você continua sendo luz em toda situação que você está, porque você é um seguidor de Cristo, nós somos um seguidor de Cristo, nós somos um seguidor do Evangelho de Cristo, nós somos seguidores, louvado seja o nome do Senhor, discípulos de Jesus. Muitos são discípulos, deixaram tudo para seguir Jesus, fizeram como Pedro. Pedro deixou, o que foi que Jesus fez? Jesus chamou a Pedro e disse: Pedro, me segue, eu te farei pescador de homem. Pedro deixou de trabalhar como pescador, para quê? Para trabalhar como ganhador de almas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso, tem pessoas que são discípulos, deixaram seus sonhos, deixaram seus projetos, deixaram seus trabalhos para seguir a Jesus como um discípulo. E louvado seja o nome do Senhor, e ele diz que aquele que Jesus está não anda em trevas, anda na luz, porque Jesus é a luz, o mundo é as trevas, mas Jesus na tua vida, ele te ilumina no mundo. Louvado, ele te abençoa nesse mundo, ele te livra nesse mundo, ele te guarda nesse mundo, ele te salva nesse mundo, ele te cura nesse mundo, ele te sustenta nesse mundo. O mundo é as trevas, mas nós ainda estamos no mundo.
Nós não somos do mundo, nós não andamos como o mundo anda, nós andamos no caminho da verdade e da vida. Nós andamos como o Senhor Jesus tem nos ensinado, porque nós somos seguidores dele. Louvado seja Deus e engrandecido, exaltado seja esse Deus. E disseram-lhe, pois, os fariseus: tu te testifica de mim mesmo? De ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. Os fariseus viviam rebatendo Jesus, né? Os fariseus viviam contra Jesus. Os fariseus, pelo amor de Deus, eram aqueles que usavam a palavra contra a própria palavra, porque Jesus é o verbo. Jesus é a palavra que estava viva na terra, encarnada na terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. E os fariseus vinham contra o próprio Jesus, rebatendo. E ele estava dizendo aqui, disseram depois dos fariseus: tu testifica de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Se os fariseus soubessem de onde Jesus veio, não estavam julgando ele, não estavam rebatendo ele, não estavam condenando ele, não estavam perseguindo ele, estariam adorando a ele, né? Mas ele, Jesus, disse: eu sei, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Jesus disse: porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Por quê? Porque os fariseus não creram na palavra. Os profetas revelaram, Deus revelou aos profetas que viria o Salvador, que Jesus viria à terra para nos salvar, que ele seria rejeitado, ele nasceria da Virgem, ele seria o Salvador, a luz do mundo. E aqui os fariseus estavam vendo Jesus e estavam dizendo que ele não podia testificar dele. Eles estavam vendo Jesus e estavam dizendo que ele não era o Filho de Deus. E por isso que Jesus disse para eles: vocês não sabem de onde eu vim e vocês não sabem para onde eu vou. Por isso que vocês falam isso, porque não sabem o que dizem. Se soubessem o que estavam dizendo, se soubessem quem era Jesus, estariam adorando a ele, estariam se prostrando a ele. E a gente viu que Jesus na terra, poucos se prostraram a ele, poucos buscaram a ele. Sabe quem buscou Jesus quando Jesus estava na terra? Os pecadores, as prostitutas, os enfermos, os leprosos, os doentes, os aleijados, os cegos. O cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O paralítico buscou a Jesus. A mulher do fluxo de sangue buscou a Jesus. Mas os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, os publicanos, eles não buscaram a Jesus. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que falavam de Deus, aqueles que esperavam o Filho de Deus, quando o Filho de Deus esteve na terra, não o conheceram. Não conheceram, não viram que era ele. E pelo contrário, ainda ficaram contra ele. Ainda levaram para a morte, ainda levaram para a crucificação. Mas ainda assim, ele venceu a morte e reina para todo sempre. E ainda assim, louvado seja o nome do Senhor, se cumpriu a palavra que estava escrito que ele iria, louvado seja o nome do Senhor, entregar a sua vida por todos nós. Esse que muitos não receberam, que até hoje não recebem. Esse que muitos dizem que ele não é o Filho de Deus. Esse que muitos dizem que nem existe Deus. Foi esse mesmo que veio ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor para te salvar, para me salvar. E é esse mesmo que voltará nos ares para nos levar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E ele diz aqui: e respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Eles estudavam a palavra, doutores de leis, e não sabiam de onde Jesus tinha vindo. Eles estudavam, eles conheciam as leis dos profetas, eles conheciam a palavra, eles zelavam como Paulo zelou pela lei.
mas ainda não tinha conhecido Jesus. Foi preciso Jesus ir ao encontro de Saulo e tirar as escamas dos olhos dele para ele poder ver Jesus. E que o Senhor Jesus vá ao encontro dos cegos, dos escolhidos, dos filhos de Abraão e tire as escamas para que eles vejam a Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E diz mais o que? Vós julguei segundo a carne, e eu ninguém julgo. Jesus, ele não veio para nos julgar. Quando Jesus veio no mundo, foi para nos salvar. Ele veio para nos dar entendimento da salvação. Ele veio para nos dar entendimento da lei de Deus, da obediência a Deus, de servirmos a Deus. Ele veio para nos dar entendimento de fazer a vontade do Pai. Foi para isso que ele veio ao mundo. Ele não veio para julgar você, ele não veio para julgar a mim. Ele estava julgando os doutores da lei que não conhecia ele, que não sabia de onde ele veio e que nem sabia para onde ele iria voltar. Louvado seja o Ele diz, não julgai segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Então, ele julgou os sacerdotes quando estavam fazendo da casa do pai dele uma casa de Covid e ladrões. Ele julgou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele julgou quando eles tinham preocupação em lavar as mãos para comer, mas que não se preocupavam com o coração que estava sujo, que estava como sepulcro caiado. Ele julgou isso. Ele julgou na palavra, não os condenando, mas a palavra nos julga. E quando nós meditamos na palavra e buscamos a palavra, nós somos julgados pela palavra. O que significa julgar? É mostrar para nós que estamos praticando coisas erradas e que nós possamos praticar as coisas que o Senhor Jesus tem nos ensinado, as leis de Deus, a vontade de Deus. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. E se somos julgados pela palavra, porque a palavra nos confronta, porque a palavra mostra nossos erros, mostra nossas falhas, mostra nossos pecados, porque a palavra nos leva a consertar nossa vida, porque a palavra nos leva a nos arrependermos, porque a palavra nos leva a sermos libertos, porque a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então a palavra nos julga para nós sermos libertos. A palavra nos confronta para que haja uma libertação. A palavra nos corrige para que a gente possa sermos libertos. E era isso que ele estava dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Ele não estava falando do julgamento de ser lançado no inferno. Ele estava falando do julgamento da palavra para quê? Para que a gente pudesse nos arrepender e consertar a nossa vida. É para isso que a palavra veio, para consertar a nossa vida, para endireitar o nosso caminho, para o nosso caminho ser um caminho de luz, para o nosso caminho ser um caminho de vida, para o nosso caminho ser o caminho que ele disse, eu sou o caminho. E ele diz mais aqui, e na vossa lei está bem escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então você sabe, você que conhece a palavra de Deus, quando nós vamos provar a nossa inocência, a gente precisa de uma testemunha, não é verdade? Sempre tem que ter a testemunha comprovando que você não está no erro, que você não praticou aquele erro. E aí Jesus fala para ele, eu testifico de mim e o meu Pai também, o que me enviou. Então, o próprio Deus testificava a Jesus que ele estava no caminho certo, que ele estava falando a verdade, que ele era a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E interessante, né? Que eles, louvado seja Deus, eles acusavam a Jesus, eles eram contra Jesus, mas o Pai era por Jesus. O Pai era com o Filho e o Filho era com o Pai. O Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. E é isso que nós precisamos saber. As pessoas podem estar nos julgando.
As pessoas podem estar nos condenando, as pessoas podem estar falando mal de você, mas se Jesus está em você, se o Pai está em você, o que interessa quem te julga, quem te condena, quem fala mal de você, o que te odeia, quem fica colocando palavras que você não vai conseguir, que diz que você não fala de Deus, que você não veio de Deus, que você não é de Deus. O que importa é que Jesus te testifique, o que importa é que o Pai te testifique, o que importa é que o Espírito Santo de Deus esteja com você, porque era isso que Jesus dizia: o Pai me testifica, e é isso que nós precisamos, que Deus nos testifique, que Deus seja por nós, porque se Deus for por nós, quem será contra nós? Ninguém. Entendemos? Às vezes você está tão preocupado porque o fulano não é com você, porque o ciclano não é com você, porque o A não te entende, o B não te entende, teu pai não te entende, tua mãe não te entende, teus filhos, teu esposo não te entende, tua esposa não te entende. Mas coloca nesse teu coração: se Deus te entende, o que interessa se os outros não te entendem? Se Deus é contigo, o que interessa que os outros não sejam contigo? Vai chegar um momento que eles vão ser com você, vai chegar um momento que eles vão ser libertos, vai chegar um momento que os olhos deles vão se abrir. Hoje teus olhos estão abertos para Cristo, está aberto para a verdade, está aberto para o caminho da verdade e da vida. A tua família pode, os olhos ainda não estar abertos, mas continue perseverando, continue na luz, porque essa luz vai iluminar as trevas que estão na vida dos teus filhos. Essa luz vai iluminar as trevas que estão na vida do teu esposo, da tua esposa. Essa luz vai iluminar a tua casa. Jesus é a luz. O importante é que Ele esteja em nós. Se Ele estiver em nós, então a teu lar será iluminado. O que falta ainda, louvado seja o nome do Senhor, é tua família enxergar essa luz. Mas Jesus, Ele vai ao encontro deles. Assim como Jesus foi ao encontro de Saulo e tirou a cegueira, as escamas dos olhos de Saulo, assim o Senhor vai fazer na vida dos teus filhos. Porque você tem orado, você tem clamado, você tem buscado um Deus que te responde. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem buscado um Deus que disse que tu e tua casa servirá ao Senhor, e que se você crer, você será salvo. Se você crer, a tua família será salva. O que é importante é que você creia, que você tenha fé, que você não desista, que você continue sendo luz para os teus filhos, testemunho de oração, testemunho da palavra, testemunho de servos e servas de Deus. O que é importante é que a tua família veja que há uma luz acesa na sua casa, e essa luz é Jesus na tua vida, essa luz é Jesus, louvado seja o nome do Senhor na nossa vida. Não te preocupa, porque essa luz vai iluminar toda a tua família. Não te preocupa, porque é isso que a luz faz. Ela vem e ilumina todo lugar onde há escuridão. A escuridão sai. Então Jesus está na tua vida, essa escuridão vai ter que sair da vida dos teus filhos, das tuas finanças, da tua saúde. Essa escuridão tem que sair, porque Jesus está na tua vida. Se Ele está. Porque ter Jesus na boca é uma coisa. Agora, ter Jesus no coração é totalmente diferente. Crer em Jesus é totalmente diferente. Obedecer ao Pai é totalmente diferente. Então, vamos continuar aqui. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Eles viviam perguntando. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheces a mim? Olha aí. Nem a meu Pai? Se vós me conhecesses a mim, também conheceria o meu Pai. Então é isso. Tem pessoas que não conhecem Jesus, não vão conhecer a Deus. Só acredita em Deus aquele que acredita no Filho. Mas aquele que não crê no Filho não crê em Deus. Ele fala de Deus, mas não crê em Deus. Então Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que nos leva ao Pai, que nos leva a Deus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é aquele que nos faz nos tornar filhos de Deus. E tem pessoas que nunca vêm com uma palavra dizendo que Jesus mudará a tua história, que Jesus dará vitória a você, que Jesus dará vitória à tua família. Nunca vinham com uma palavra de vida, sempre vem com uma palavra de morte.
Sabe por quê? Porque aquele que não tem Jesus na sua vida, ele não tem vida. Porque aquele que não tem Jesus, aquele que não recebe Jesus no seu coração, ele é como morto. E dele não pode sair palavras de vida. E dela não pode sair palavras de vida. Só vai sair palavras de vida aquele que tem Jesus na sua vida. Aí ele terá a palavra de vida para esses que estão sofrendo, para esses que estão cegos, para esses que estão aflitos, para esses que estão enfermos. Porque quem tem Jesus na sua vida, ele virá com uma palavra de vida, virá com uma correção, virá como uma cura, virá com arrependimento, virá com a palavra que vai te gerar vida na tua vida e não te gerar a morte. Louvado seja Deus. Porque aqueles que têm Jesus na sua vida, eles levam a vida aos outros. Eles levam a luz aos outros. Eles dissipam as trevas. Porque Jesus está na nossa vida e Ele é a luz. Então, aquele que não conhece Jesus, não conhece a Deus. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. Olha onde que Jesus estava, ensinando no templo. Estava ensinando quem? Os fariseus, gente. Estava ensinando quem? Os sacerdotes. Estava ensinando quem? O povo religioso. Era esse, Jesus estava ensinando esse povo religioso que não tem amor ao próximo, que não tem misericórdia, que não se mistura com o pecador, que não vai lá resgatar um pecador, que não vai lá visitar um enfermo, que não vai lá na casa da viúva, que não vai lá na casa do órfão, que não vai lá na casa do pobre. Era para esses que Jesus estava falando. Louvado. E Jesus era totalmente diferente. Jesus estava com o pecador para tirar ele das trevas e colocar ele na luz. Jesus estava com o leproso para curar daquela lepra. Jesus estava com a prostituta para mostrar o caminho da verdade e da vida, para tirar ela daquelas trevas e colocar ela na luz como serva, como missionária, como evangelista, como uma seguidora dele, como uma filha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estas palavras disse Jesus do lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, Jesus estava no templo e ninguém o prendeu, porque não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez eu retiro-me, então buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou e não podeis vos ver? Olha só. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, então buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vos ver. E diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vir? Eles perguntaram, Os judeus perguntaram de Jesus, e dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Olha aí que maravilha. Vós sois deste mundo. Ele disse para os judeus, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Aquele que vive no mundo, ele morre no pecado. Era isso que Jesus estava dizendo. E esses morreram no pecado, porque eles não receberam a Jesus. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Está entendendo? Então, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que não crer em Jesus, ele vai morrer nos seus pecados. Ele será condenado pela morte, ele será julgado pelos seus pecados. Mas aquele que crer em Jesus será salvo. Será salvo do pecado. Será salvo da morte eterna. E viverá a vida eterna. Por isso que eu te convido, entrega a tua vida para Jesus. Entrega e recebe a vida eterna. Porque essa carne vai para o pó, mas para onde vai a tua alma? E a palavra de Deus diz, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Hoje mesmo. Para que tu acumulas tantas coisas na terra, se tu não pode levar nada? Então não te preocupa com os bens materiais. Não te preocupe em acumular tesouro na terra, mas te preocupe em acumular tesouro no céu. Te preocupa em salvar a tua alma, porque não adianta tu ganhar o mundo, não adianta tu ganhar as riquezas do mundo, o ouro do mundo, não adianta tu ganhar toda a prosperidade do mundo e tu perder a tua alma. Não adianta. Como muitos aí estão ganhando o mundo, não é verdade? Vive o tesouro do mundo, come do bom e do melhor, tem tudo do melhor.
mas estão perdendo a sua alma. Então, o que vale mais é o tesouro do céu, o tesouro da terra. O que vale mais é o tesouro que o ladrão não vai roubar, e o do mundo o ladrão está aí roubando todos os dias. Todos os dias a gente tem visto os malfeitores roubando pessoas. Então é isso que o Senhor veio dizer aqui. Não vamos morrer pelo nosso pecado, vamos crer em Jesus e vamos ser salvos por esse Jesus. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, o mesmo que também já deste o princípio vos disse. Muitas coisas tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdade. E eu que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Então Jesus, ele estava falando o quê? Estava falando do Pai, ele estava falando do reino do céu, ele estava falando da palavra, ele é a palavra, ele estava falando da vontade de Deus, ele estava falando do reino de Deus, que o reino de Deus estava entre nós. Jesus veio mostrar para nós que há um reino para nós, que há uma morada para nós, que há uma vida com ele, uma vida com Deus, não uma vida com o mundo. O mundo te levará à morte, mas Jesus te leva à vida e à vida eterna. A carne vai para o pó. Eu não estou falando da morte do corpo, eu estou falando da morte da alma, a alma que não será salva. Louvado seja o nome do Senhor, mas com Cristo nós seremos salvos. Por isso que ele é a luz na nossa vida. Mas não entenderam que eles falavam do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantar o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faça por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então Jesus, ele falava tudo aquilo que o Pai tinha ensinado. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós somos. Nós somos aqueles que falamos tudo aquilo que nosso Pai tem nos ensinado, que o nosso Jesus tem nos ensinado. A palavra de Deus é ensinamento para nós falarmos aos outros desse Jesus que veio nos salvar, nos libertar, que é a luz do mundo, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que virá nos arrebatar. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, quando nós sempre fazemos o que agrada a Deus, Deus não nos deixa só. Mas se eu pecarmos, Deus nos deixa só no pecado. Porque Deus, ele não participa do pecado. Você está entendendo? Então, quando nós agradamos a Deus, Deus está conosco. Mas se nós praticarmos o pecado, Deus não está conosco. Dá para nós entendermos isso, porque que nós temos que agradar a Deus. Muitas das vezes tu quer agradar teus amigos, teus filhos, agradar muitas pessoas, mas não se preocupe em agradar a Deus. Como disse Pedro, é melhor eu agradar ao Criador do que à criatura. É melhor servir a Deus do que servir aos homens. Porque se eu sirvo aos homens, eu não sirvo a Deus. Porque se eu agrado os homens, eu não agrado a Deus. Estamos entendendo? Então vamos agradar a Deus para Ele estar conosco. Porque o pecado nos afasta de Deus. A prática do pecado. O Senhor, ele não está conosco quando nós estamos pecando. Então, se nós praticamos o pecado, significa que Deus se afasta. Por quê? Porque Deus não peca, Deus é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando você renuncia o pecado, quando você está agradando a Deus, quando você pratica a palavra de Deus, quando você pratica os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Cristo, você está agradando a Deus. Entendemos? Louvado, e Ele está com você. Então, que possamos permanecer com Cristo em nossa vida. Que possamos permanecer com Deus na nossa vida. Erramos, falhamos, mas nos arrependemos, não é verdade? E com aquele filho pródigo: Pai, pequei, mas eu me arrependo. Pequei contra ti, pequei contra o céu. E hoje me arrependo e volto para a tua presença. E Ele nos perdoa, Ele nos lava, Ele tira a veste suja e coloca a veste limpa. Lembra da mãe? Quando ela dá um banho no filho, arruma a filha toda direitinha. Aí a filha pede para brincar, aquela filha vai e se suja. Antes da filha ir brincar, a mãe diz bem assim para ela: vai, mas não te suja.
não é isso? Aí a filha vai, brinca, cai, se suja, volta toda suja para a mãe. O que a mãe faz? A mãe tira aquela roupa da filha suja, dá um banho novo e veste uma roupa nova. Assim é Jesus. Quando nós nos arrependemos, Ele faz isso conosco. Ele tira toda a sujeira e nos mantém limpo para a vida eterna, para a vida com Ele. Amém? Essa foi a palavra, gente.